Que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você a estar entrando junto conosco em oração neste momento, unindo sua fé à nossa, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar então? Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo e amado Deus, querido Senhor, Pai, te agradecemos por mais este dia de vida, te agradecemos, meu Pai, pela vida da nossa família, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, tem promovido sobre nossas vidas, pelo sustento, pela saúde, pela provisão, pela proteção. Pai Santo, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada nem nada podemos fazer, que somos totalmente dependentes da sua graça e clamamos ao Senhor justamente nesse dia de hoje para que o Senhor venha derramar da sua graça sobre nossas vidas, que a sua graça venha, meu Pai, trazer cura sobre aquele que está doente, enfermo, que a sua graça venha trazer, meu Pai, libertação sobre aquele que está cativo, que a sua graça venha trazer restauração sobre aquele que está abatido, que a tua graça venha trazer um ânimo novo sobre aquele que está desanimado. Pai Santo, amado Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, fala ao nosso coração através das suas palavras. Venha, meu Pai, nos dar discernimento sobre tudo aquilo que está escrito aqui, pois queremos aprender mais de Ti, pois queremos saber mais de Ti, Pai. Fala conosco, toque nossos corações, nos permita sentir a Sua presença, nos permita ouvir a Sua voz, destapa nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos a Sua voz. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar a Tua graça. Pai Santo, amado Deus, quebranta o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu toque, à Tua presença, Espírito Santo. Visita esses lares nesta manhã de hoje, visita estas famílias. Entra, Senhor, por esta porta, assim como uma brisa suave, Pai, envolvendo, meu Pai, todos que estão dentro deste lar, todos que estão dentro dessa casa, que todos, meu Pai, sintam agora a Sua presença, o Seu toque, assim como uma brisa suave, meu Pai, que vem para trazer alívio, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas. Traga alívio, Senhor, é o que eu lhe peço, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta tribulação, diante de tanto fardo pesado. Traga alívio, pois a sua palavra mesmo disse, meu Pai, que se estivéssemos cansados e sobrecarregados, que deveríamos ir até Ti e que encontraríamos alívio no Senhor, alívio nas suas palavras. Pai Santo, amado Deus, obrigado, meu Pai, porque as suas misericórdias se renovaram esta manhã sobre nossa vida e assim tem sido pelos séculos dos séculos. E porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nossas vidas, não somos consumidos e entendemos, ó Deus, que por causa disso temos a cada amanhecer uma nova oportunidade de fazer algo diferente, de corrigir os nossos erros, de mudar as nossas vidas. Pai Santo, amado Deus, nos ensina, meu Pai, a perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Nos ensina a amar assim como o Senhor nos ama. Nos ensina a olhar com compaixão assim como o Senhor olha com compaixão. Nos ensina a fazer o bem, Pai, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Nos ensina a cumprir a sua vontade, guardar as tuas palavras em nosso coração. Abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa a nossa vida, abençoa, meu Pai, o nosso emprego, o nosso trabalho, os familiares, os amigos, os parentes. Abençoa, meu Pai, o convívio com as pessoas que moram próximo, na mesma região, na localidade, os vizinhos, meu Pai. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, os amigos, os colegas.
Abençoa, meu Pai, todos aqueles que fazem parte dos nossos círculos de amizade, que mais pessoas possam se juntar a este círculo. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o trabalho de cada uma dessas pessoas, a vida de cada uma dessas pessoas, os lares, a família, o casamento, meu Pai, a saúde, meu Pai. Abençoa a saúde dessas pessoas, ó Deus. Que elas encontrem cura, que a saúde delas sejam restauradas. Abençoa a nossa saúde, Pai. Abençoa, meu Pai, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos ouviu e já está nos atendendo. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje eu vou trazer um tema para vocês que fala muito sobre religiosidade e que reflete muito no atual cenário do nosso país a qual estamos vivendo. Isso porque Jesus, ele disse que nenhum reino, nenhum tipo de reino dividido, ele permanece em pé. O que significa isso? Nenhum tipo de reino dividido, ele subsiste, ele consegue sobreviver. Por exemplo, uma casa dividida, onde o homem e a mulher não falam a mesma língua, essa casa ela está destinada à ruína. Uma família dividida, onde os filhos não obedecem os pais, onde os pais não compreendem os filhos, essa casa está destinada à ruína. Em certa ocasião da história, as pessoas acreditaram que se eles construíssem uma torre muito alta, eles conseguiriam alcançar o céu. Então, ao ver deles, o céu para eles era essa imensidão azul, a qual os olhos deles tinham alcance. Como eles não tinham tanto conhecimento sobre os céus, né, que existem, e eles não tinham esse tipo de entendimento, na própria ignorância deles, eles acreditaram que se eles... A paz, Deus abençoe, irmão. Eles acreditaram que se eles construíssem uma torre muito alta, eles conseguiriam alcançar o céu. E assim eles tentaram. Ajuntaram as pessoas, ajuntaram os materiais, ajuntaram os recursos e começaram a construção, mesmo nas suas dificuldades. Eles começaram aquela construção que se chamaria depois Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Ao processo de construção, durante o processo de construção, Deus ele enviou um anjo que veio e tocou na língua, no falar, na linguagem daquelas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma única língua, um único modo de comunicação, um único idioma, houve uma alteração. A partir daquele momento, as pessoas começaram a falar cada um tipo de língua diferente. E ali naquele momento, abriu-se espaço para línguas estranhas, foi ali gerado outros idiomas, ou seja, imagina só, pessoas que eram da mesma casa e estavam na mesma obra da Torre de Babel, começaram a falar línguas estranhas, línguas diferentes uns para os outros, eles não tinham mais diálogo, não tinham mais comunicação. Automaticamente eles poderiam se comunicar apenas por mímica, por gestos. Ou seja, a construção foi parada. Não havia diálogo, não havia como terminar aquela edificação. Essa é a história da Torre de Babel. Então, por que eu estou trazendo esse contexto para que a gente entenda na nossa devocional de hoje? Todo reino dividido, a qual não há um diálogo, a qual não há uma comunicação, ele não permanece em pé. E isso serve para as nossas casas, para a nossa família. Se não há comunicação dentro de casa, se não há diálogo dentro de casa, essa casa ela tende à ruína, ela não permanece em pé. Então assim, é como se
Cada um por si, Deus por todos. Cada um vivendo a sua vida simultaneamente, de forma independente, mas sem nenhum tipo de vínculo. Então, quando não há comunicação, não há vínculo. Quando não há diálogo, não há contato. Porque o diálogo é um contato. Então, olha que interessante isso, meu irmão. Deus, ele confundiu a língua daquelas pessoas para que eles parassem aquela edificação. Não porque eles conseguiriam erguer uma torre que alcançasse o céu, mas para que eles não perdessem mais o tempo de vida deles numa construção inútil, tola, que não levaria a lugar nenhum. Olha que interessante isso. Então existia um propósito de Deus sobre isso. Por isso que foram divididas as línguas, os idiomas naquele exato momento. Se criada ali línguas estranhas. Amém? Isso serve também para o tempo que estamos vivendo hoje. Dentro de igrejas, por exemplo, é muito comum você ver as pessoas falarem em línguas estranhas. Algumas línguas eles alegam que são línguas dos anjos. E existem um idioma dos anjos. Agora, existem também as línguas estranhas. As línguas estranhas, elas não trazem nenhum tipo de comunicação. Elas não edificam em nada ao reino de Deus, não glorificam em nada o nome do Senhor. É uma construção tola, inútil, que não faz sentido. Imagina eu numa live aqui para vocês, agora, ficar aqui 30 minutos falando com vocês línguas estranhas, as quais vocês não vão entender nada do que eu estou dizendo. Que tipo de diálogo a gente está tendo? Que tipo de comunicação eu vou estar passando para vocês? Nenhuma. Seria uma grande perca de tempo da nossa vida. Se eu ficasse aqui tentando manifestar algum tipo de unção e de poder na minha vida através de línguas estranhas que ninguém está entendendo nada. Se existe línguas estranhas dentro de uma igreja, dentro de um ambiente de oração, há de haver tradução, é o que a Bíblia diz. Que seja duas ou mais pessoas, até duas pessoas no máximo dentro de um ambiente onde haja essas línguas estranhas. Mas se há essas línguas, deve-se haver uma tradução sobre o que está sendo dito. Agora, se você estiver num ambiente com Deus, só você e Deus, a forma que você tem de se comunicar com Deus é entre você e Deus. Agora, se você quer transparecer essa comunicação para outras pessoas em público, deve haver uma comunicação ali transparente, onde se entenda o que se diz. Ou seja, é muito comum você ir em igrejas, as pessoas colocarem a mão na sua cabeça e começarem a orar em línguas estranhas. Se você não está entendendo nada, essas línguas estranhas, não faz sentido essa pessoa estar colocando a mão na sua cabeça e orando pela sua vida, palavras que você não sabe qual são a intenção por detrás de tudo isso. A manifestação de unção, quando uma pessoa ela manifesta ser cheia do Espírito Santo, não é através apenas de línguas, mas é através da vida, da santidade, da conduta, do comportamento. Você entende isso? Então, a santidade é a maior expressão de que a pessoa realmente é cheia do Espírito Santo e não exclusivamente línguas estranhas. Amém? Então vamos continuar aqui no nosso tema. Um reino dividido, ele não subsiste. Uma casa dividida não permanece em pé. Um casamento dividido não vai para frente. Relacionamentos divididos não amadurecem. Relacionamentos divididos não amadurecem. E o que é que promove hoje divisão no nosso país? Política. Quando a gente fala de política, já tem sempre alguém que vai dizer, não, política, futebol e religião não se discute. Muito se engana quem pensa desta forma. É preciso se debater. Isso porque eu vou te dizer uma coisa. Quem representa você não é direita e nem esquerda. Quem representa você é Deus.
É exatamente isso. Quem tem que representar a sua vida é o reino dos céus. O que adianta você ser de esquerda, mas não ter Deus no coração? O que adianta você ser de direita, mas não ter Deus no coração? Então, o nosso país ele está numa guerra constante entre direita e esquerda, correta? E por causa dessa divisão, o nosso país não vai para frente. Pelo contrário, a gente está vendo o quê? O país declinar cada vez mais através de sanções que estão sendo sofridas, através do preço dos alimentos, através da enganação, da ilusão, da mentira. Ou seja, quem que é o pai da mentira? Satanás. Satanás. Se um político ele mente para você e diz para você que vai fazer algo e não faz, e ele não faz de uma forma intencional e ele sabia que ele estava mentindo, esse político ele é de Deus ou é do diabo? De Deus ele não é, porque o pai da mentira é Satanás. Satanás mente desde o princípio. Todo político que mente para as pessoas não é filho de Deus, mas é filho de Satanás. Pode ser quem for. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque é a real situação na qual estamos vivendo. Um país dividido no meio, que não vai para frente, porque não há um consenso, não há uma divisão. Há um grande, como que chama? Uma grande queda de braço, né? Aquele cabo de guerra. Metade de um lado, metade do outro. Alguns ficam no meio. Então olha só que interessante isso. É a verdadeira Torre de Babel. Pessoas não falam mais a mesma língua. Cada um tem a sua verdade. Não importa o que o A vai falar para o B, nem o que o B vai falar para o A, porque ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer se entender mais. Essa política hoje, ela é mascarada. Por que ela é mascarada? Por detrás de tudo isso que está acontecendo, a religiosidade. E por que existe a religiosidade? A religiosidade é uma cama do anticristo. Por que ela é uma cama do anticristo? É uma preparação para a vinda do anticristo neste século, neste mundo. E ele está utilizando da religiosidade enrustida no meio da política. Então, por exemplo, coisas que você não via antigamente, agora você costuma ver muito e com muita frequência e está acontecendo, seria o quê? A política no altar da igreja. Correto? Então, hoje em dia, o que se faz dentro dos cultos? Se promovem vereadores, deputados, senadores. Se utiliza do espaço do altar, que deveria ser um altar santo e sagrado, em adoração a Deus, se utiliza daquele espaço para se eleger políticos, para se promover políticos, para fazer política. Ou seja, o espaço de culto está sendo substituído pela política. Ah, mas temos que colocar os nossos lá dentro, temos que orar, porque Deus é quem institui as autoridades. Deus instituiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e tomou Judá como província para si. Isso significa que Nabucodonosor era santo? Não. Os propósitos e os desígnios de Deus pertencem a Deus. Não compete ao homem tentar imaginar a imaginação de Deus ou os planos do Senhor. O fato é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa da divisão que está sendo criada através da religiosidade mascarada no meio da política. A política, como eu disse, está dividindo o país entre direita e esquerda, e por causa dessa divisão, o país não consegue ir para frente. Agora, é possível juntar direita e esquerda? Não, não é possível. Por quê? Por causa das suas ideologias.
Enquanto uma é a favor de algumas coisas, outra é contra. Então são ideias diferentes, são pensamentos diferentes, são pontos de vista diferentes, são ideologias diferentes. Para que haja uma fusão entre a direita e a esquerda, há necessidade de se ceder. Ceder. O que realmente o Brasil precisa, o que realmente as pessoas precisam, não é de política, não é direita e muito menos esquerda. O que as pessoas precisam é Deus, é conversão, é mudarem as suas ideologias, é voltarem para a palavra de Deus, é buscarem a presença do Espírito Santo nos seus lares, nas suas casas, nos seus corações, é se atentarem para os mandamentos de Deus. O que o Brasil precisa é Deus que pode salvar a nossa nação, é Deus que pode fazer justiça, é Deus que pode proteger os seus filhos. Não vai ser político A, não vai ser político B que vai proteger a sua vida, que vai proteger a sua casa, que vai proteger a sua família. Você pode receber até uns trocados, você pode receber um vale gás, pode receber um kit mistura, pode receber tudo isso aí que o político pode promover até com o seu próprio dinheiro, mas a presença do Espírito Santo a política não pode dar para você. O que Deus pode fazer na sua vida, político nenhum pode fazer por você. Então se você está depositando toda a sua fé, toda a sua confiança na política e na religiosidade, sinto muito lhe dizer, você está tentando construir uma torre de Babel que não vai para lugar nenhum, muito menos chegar ao céu. Veja o que está escrito aqui, eu não vou demorar muito. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, combatendo religiosidade e política. Por quê? A religiosidade e a política, quando se juntam, se formam um movimento de hipocrisia, enganando pessoas. Essa é a realidade. Se pelo menos é aquilo que você acredita que está escrito e concorda com o que está escrito na Bíblia, quando a política e a religiosidade se juntam, forma-se movimentos de hipocrisia. Olha que interessante isso aqui que está escrito. Ai de vós, escribas e fariseus. São duas classes aqui para que você entenda. Escribas e fariseus. Um representa a religiosidade. Preste atenção nisso, ó. Escribas e fariseus. Um representa a religiosidade e outro representa a política. Os fariseus, a religiosidade. Os escribas, aqueles que tinham ligação com o império, com os governantes, a política. Então, Jesus, palavra de Jesus, você pode ler com seus próprios olhos. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 13. Jesus ele vai combater aqui religiosidade e política, tá bom? Aproveita, irmão, porque você não vai ouvir isso em altar de igreja. Dificilmente. Mas ai de vós, escribas e fariseus. Você sabe que Jesus chama essas pessoas políticas e religiosas? Ele chama de hipócritas. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O que significa isso? Pessoas que têm conhecimento e entendimento, sabe qual é o caminho, que é Jesus Cristo, mas eles não entram por este caminho, não seguem Jesus Cristo, pelo contrário, eles ficam na porta antes do caminho, se apresentando como um atalho, dizendo para muitas pessoas: não seguem este caminho aí não, venham aqui comigo que eu vou apresentar um atalho, um caminho mais curto.
para você chegar mais rápido, mais cômodo, mais confortável. Então eles não entram, não seguem Jesus e eles não deixam as pessoas seguirem Jesus através da sua política e da sua religiosidade. Eles não deixam as pessoas seguirem Jesus por causa das suas tradições. Ah, Senhor, isso acontece muito dentro de igrejas. Pastor, eu posso batizar? Pode sim. Mas pastor, eu não sou casado ainda, eu posso batizar? Não, não pode batizar. Se você não casou e vive junto com outra pessoa, você não pode casar. Mentira! Aonde que está escrito isso? A salvação ela é individual, a intenção é coletiva, mas a salvação é individual. O fato do seu marido não te assumir como esposa e não casar com você não impede você de ser batizada. Essa é a realidade. Então olha só, eles não entram e não deixam entrar. Eles trazem o quê? A religiosidade. Eles condicionam a salvação à religiosidade. A religiosidade. Então, às vezes, se você vai, por exemplo, em certa denominação, se algum irmão vê você na rua, por exemplo, usando uma bermuda, e você pertence àquela denominação, você vai ser chamado a atenção porque estava usando bermuda. E muitos vão até virar a cara para você, achando que você desviou, que você deixou de ser crente. Por quê? Porque você não está cumprindo com a religiosidade. Porque você está usando uma bermuda. E o fato de você estar usando uma bermuda pode te impedir de entrar no céu. Você está entendendo a gravidade da religiosidade? Outras denominações vão alegar para você que se você não pagar o dízimo, se você não devolver o dízimo, se você não der as ofertas, você não vai entrar no céu. É uma outra heresia. Por quê? A salvação ela não é condicionada e não depende de nada, apenas de Cristo. O fato de você ser dizimista ou não condiciona a sua salvação. O ser dizimista é uma responsabilidade, um entendimento que você tem do dever cristão. Mas o fato de você não dizimar não significa que você será impedida de entrar no céu. O fato de você usar uma bermuda não significa que você será impedida de entrar no céu. Você não consegue entrar num fórum de bermuda. Você não vai conseguir se apresentar diante de um juiz aqui, dentro de um fórum, de bermuda. Isso é claro. São regras das instituições. E a gente tem que ter esse tipo de reverência. Só que o fato de você estar usando uma bermuda não te impede de entrar no céu. Ou seja, quantas pessoas falecem usando uma bermuda? Muitas. Ou em trajes de banho? Muitas. O traje que elas estão usando pode ser um impedimento delas entrar no céu? De forma alguma. Isso é uma ideologia de religiosidade. Você está entendendo isso agora, meu irmão? É a alma, é o espírito. A salvação está atrelada, atribuída à sua alma, ao seu espírito, não ao corpo. O corpo é pó, volta para o pó. É barro. Sem o fôlego de vida não passa de barro. Olha que interessante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais a casas das viúvas. O que o religioso e o político têm em comum? Ganância por dinheiro. Ganância por dinheiro. O que o político e o religioso têm em comum? Ganância por dinheiro. Eles nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais. Você vai ver essas pessoas que estão envolvidas na política, quando elas são expostas aos escândalos, o que acontece? Você vai ver que há uma vida de ostentação, relógios caros, importados, vinhos caros, iates, mansões,
carros importados, coisas que talvez eles nunca vão usar na vida, mas eles fazem questão de ter lá como se fosse uma exibição de quem eles são, uma demonstração de poder. Então, as pessoas olham para minha vida, olham para o meu terno, veem que é um terno caríssimo, importado. Eles olham para as minhas condições, olham para o meu carro importado. Então, a mensagem que eu estou passando para as pessoas é uma mensagem de poder pelas coisas que eu tenho. Então, o político e o ganancioso são pessoas ambiciosas, gananciosas, que pensam apenas em si mesmos. E o que eles têm em comum é o amor pelo dinheiro. Olha o que Jesus diz aqui: devorais as casas das viúvas. Preciso dizer mais alguma coisa? Estamos diante de um escândalo no INSS, aonde pessoas idosas, aposentadas, e todo mundo sabe que no Brasil, para você aposentar, você tem que já estar idoso e muitas vezes debilitado, numa condição onde você gasta muito dinheiro com medicação, numa condição que muitas vezes você precisa pagar um asilo, um lar dos velhinhos, numa condição que você não tem mais físico para trabalhar e depende de medicação, depende de um monte de fatores. Todo mundo sabe que a gente só se aposenta aqui no Brasil quando parece que já está com o pezinho do outro lado, não é? E o que esses políticos fazem? Eles devoram a casa das viúvas aposentadas, dos velhinhos aposentados, roubando milhões e milhões e bilhões e bilhões, fazendo empréstimos no nome dessas pessoas como se elas tivessem feito. Só que muitas vezes essas pessoas que não tiveram hoje o acesso que a gente tem à internet, à comunicação, não sabem muito, nem mesmo trocar um chip de celular, muito menos fazer empréstimo através de um aplicativo. Mas esses políticos que amam o dinheiro, misturado com religiosos, porque eles se elegem muitas vezes através da religião, esses políticos estão enganando pessoas e roubando pessoas. Devorais as casas das viúvas. São devoradores. Devoradores. Sob o pretexto de prolongadas orações. E quando a gente fala de oração, não estamos falando de súplica, mas estamos falando de oratórias também. Aí você vai ver aquele moço de terno, gravata, com aquela canetinha importada aqui no bolso, com aquele lencinho aqui do lado do outro bolso. Você vai ver aquela pessoa utilizando de palavras bonitas, eloquentes, com uma boa oratória. Você fala, nossa, mas que moço entendido, que moço bonito, que moço educado. Muitas vezes por fora parece algo lindo e maravilhoso, mas por dentro é corrupto, é podre, é demoníaco. Porque é devorador, é ambicioso, é soberbo, é ganancioso. Olhe para o coração, olhe para a vida. Seja político, seja pastor, seja padre, seja líder religioso. É muito fácil subir num palanque, no púlpito, no altar, mostrar para as pessoas algo que a gente não aparenta ser, só que dentro de casa ser um outro tipo de pessoa totalmente diferente. Você quer saber se realmente esse homem é um homem de Deus, se realmente essa mulher é uma mulher de Deus, se realmente essas pessoas estão falando a verdade? Veja os escândalos na vida deles. Você quer saber se a igreja que você está indo é uma igreja correta, é uma igreja bíblica, é uma igreja de Deus na terra? Veja os escândalos que envolvem sua igreja, porque se a sua igreja está envolvida no meio de escândalos, essa igreja que você está indo não é uma igreja de Cristo. E não venha querer me dizer, mas foi o pastor que fez isso com a irmãzinha. Não, ele era o cabeça ali. E muita gente vê e é conivente com o erro. A igreja bíblica, a igreja de Deus, ela não é envolvida em escândalos. E ai daquele por quem vem os escândalos.
Ai daquele por quem vêm os escândalos. Ai daquele que traz escândalos para a igreja. Eu repito, a igreja é santa, é a noiva de Cristo e não uma prostituta que existe por aí. E não venha querer você me dizer que a sua igreja é a única que salva, porque se você tem esse tipo de pensamento é porque você já aprendeu assim aí dentro. E se você aprendeu assim aí dentro, significa que a igreja que você está é um lugar errado, não é de Deus. Porque isso se chama doutrina do exclusivismo. Se você está atribuindo a salvação, a eternidade, à sua igreja, a participar da sua religião, você está debaixo de uma doutrina que se chama doutrina do exclusivismo. E é uma doutrina humanista. Isso não é de Deus. É a mesma coisa que esses escribas e fariseus diziam aqui. Olha o que Jesus disse para eles. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. O que significa isso? Alguém já te explicou o que significa isso? Vou ler de novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Isso aqui é muito parecido com as romarias de hoje em dia. É muito parecido. É muito parecido. Então olha que interessante isso. Se fazem prosélitos, se fazem campanhas, se fazem romarias para construírem capelas, para construírem locais de adoração, para construírem templos voltados ao Senhor, para se erguerem estátuas representando Deus ou o nome de Deus. Tudo isso é sinônimo de idolatria, seja crente, católico, espírita ou budista. Todo e qualquer tipo de imagem esculpida, de escultura, debaixo da terra, do céu, no mar, seja onde for, é um tipo de idolatria. E os idólatras não vão entrar nos céus. 1 Coríntios 6, está escrito lá, é só ler. Você entendeu isso? Agora, olha que interessante. Por que hoje em dia os pastores pararam de pregar contra a idolatria? Porque as igrejas hoje, evangélicas, não pregam mais contra a idolatria. E se você prega contra a idolatria, o que as pessoas vão dizer para você? Ai, não pode julgar. Ai, não pode apontar o dedo. Ai, não pode falar isso. Ai, Deus é amor, Deus é paz. Deus não é hippie, igual esse filme daí que tá dizendo, não. Deus é fogo consumidor, é justiça, é juízo. Deus, ele é amor, mas Deus também se ira. Não brinque com as coisas de Deus. Não faça nenhum tipo de imagem para si como se fosse Deus. Porque por muito menos que isso, os hebreus, o povo que viu grandes milagres, que foi tirado da terra do Egito, construiu um bezerro de ouro e colocou o nome de Deus. Por causa disso, uma caminhada que era para durar um pouquinho, se tornou uma caminhada de 40 anos. E eles nunca puderam entrar na terra prometida. Somente os seus descendentes. Você entendeu isso, meu irmão? Não brinque com as coisas de Deus. Olha o que está dizendo aqui. Ai de vós, condutores cegos. Se você está sendo guiado por uma pessoa que está sendo enganada, você está sendo enganado, você está debaixo de um falso engano. Você não pode se conter apenas com aquilo que eu estou dizendo para você. Você precisa abrir a sua Bíblia, Mateus, e cuidado com a tradução bíblica que você tem dentro de casa, porque tem algumas traduções que não são fiéis às escrituras originais.
Você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar o entendimento na palavra do Senhor por si só. E não apenas depender do que as pessoas te explicam. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. O que vale mais? A oferta ou o altar? O que é mais importante? Obedecer ou sacrificar? Porque o que você tem aprendido aí é que se você sacrificar o seu carro, sacrificar o seu dinheiro, sacrificar o seu salário, Deus vai te abençoar. Mas do que vale você sacrificar o seu carro, o seu dinheiro, o seu salário, sendo que você não anda em obediência com a palavra de Deus? Sendo que você é uma pessoa de mau caráter, sendo que você ainda continua mentindo, se envolvendo com corrupção, com prostituição, com promiscuidade. Não é melhor obedecer do que sacrificar? O maior sacrifício que você pode oferecer para Deus é viver uma vida de obediência. Até porque Deus ele não vai montar no seu carro, meu irmão. Deus ele não tem bolso nas suas vestes. Você vê alguma passagem bíblica aqui dizendo que Deus tem bolso? Que Deus tem carteira? Você vê alguma passagem bíblica dizendo que Deus tem conta poupança, conta corrente, cartão de crédito, de débito? Não tem, meu irmão. Deus quer a sua alma. Ele quer o seu bem. Ele quer a sua salvação. E não é o seu dinheiro. Quem quer o seu dinheiro? Escribas e fariseus, hipócritas, religiosos e políticos que têm em comum o amor pelo dinheiro. Isso significa que todo político é ambicioso e é corrupto? Não. Mas dê poder a ele, vamos saber quem ele é. Porque tem muitos que se transformam. Começam até bem, usando o nome de Deus, dizendo que vão fazer isso, isso e isso, aquilo. Mas quando conseguem autoridade e poder, mudam no meio do caminho. O homem se corrompe. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Deixa eu te dizer uma coisa. Altar de Deus, seu coração. Oferta, vida. O seu coração deve ser um altar a Deus. A sua vida deve ser uma oferta agradável ao Senhor. O seu coração deve ser um altar a Deus. A sua vida deve ser uma oferta agradável ao Senhor. E o que jurar pelo templo, jura por ele, porque e por aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, mas derramar o sangue dos profetas, derramar assim, vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Isso é a palavra de Jesus, e é o que Jesus pergunta para eles. Como escaparão da condenação do inferno? Hipócritas, corruptos, raça de víboras, serpentes, maquiavélicos, maldosos, cruéis, covardes, injustos. Como escaparão da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O seu amor ao dinheiro vai te levar para o inferno. A sua religiosidade, a sua tradição estão te levando para o inferno. Liberte-se hoje, enquanto é tempo. Busque a presença do Senhor e do Espírito Santo sobre sua vida. Lembre-se disso. Religiosidade e dinheiro, políticos e religiosos têm em comum o amor ao dinheiro. Está enganando a muitos, levando pessoas a passos largos para o inferno. E não passará esta geração sem que antes essa palavra de Cristo se cumpra. Volte-se para Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diga onde está a sua prioridade, e eu te direi aonde está o seu coração. Busque a Deus enquanto se pode achar. O dinheiro não pode te salvar. A religião não pode te salvar. A igreja que você frequenta não pode te salvar. Político nenhum pode te salvar. Somente Deus pode te salvar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.